E a cidade do Rio está em estágio de mobilização por conta da previsão de mais chuva. Ao vivo, direto da redação da Rádio Band News FM, Leonardo Macaxeiro tem mais informações, né, Léo? Muito boa noite para você. Como é que está a cidade nesse momento? Oi, Yasmin. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Tem previsão de chuva moderada para essa noite e, por conta disso, o município está em estágio de mobilização. Nesse momento, núcleos de chuva já atuam na zona norte da cidade. Outros núcleos de chuva se deslocam da região serrana e também do centro-sul fluminense em direção à cidade aqui do Rio de Janeiro. Mas não é só na cidade do Rio que permanece essa chuva, mas sim em todo o estado. Em Petrópolis, na região serrana, a Defesa Civil Municipal confirmou 100 ocorrências desde a última sexta-feira. Tem previsão de mais chuva também para Petrópolis. Apesar desse número grande aí de 100 ocorrências, nenhuma delas deixou nenhum ferido. Já no norte fluminense, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram os corpos de 2 homens que caíram em rios durante cheias nos municípios de Aperibé e também de Santo Antônio de Pádua. Desde a última sexta-feira, o Corpo de Bombeiros informou que atendeu aí pelo menos 260 ocorrências em todo o estado do Rio. E para amanhã, Yasmin, a previsão é de mais chuva aqui para a cidade do Rio. Volto com você. Obrigada, Léo, pelas informações. É importante ficar atento, né? Principalmente nessa volta para casa aí os motoristas, porque as pistas ficam muito escorregadias. Bom, e agora a gente mostra, olha só, os estragos causados pelo temporal que atingiu o noroeste fluminense. O nível do rio, que corta vários municípios ali daquela região, está 4 vezes maior do que o normal e 2 mortes, como o Léo disse, já foram confirmadas. Do alto, a imagem impressiona. Não dá para saber o que eram ruas nem rios. Olha o rio como é que tá, encheu. Ai, a água tá passando maior velocidade. O rio Muriaé, que corta cidades do noroeste fluminense, transbordou e está 4 vezes maior do que o normal. Santo Antônio de Pádua está coberta pela água barrenta. O temporal do último fim de semana afetou mais de 13 mil pessoas. 2.200 famílias seguem desalojadas e 12 pessoas desabrigadas. A cidade está em estágio de alerta. Já na zona oeste do Rio, a situação não foi diferente. O bairro Jardim Maravilha, conhecido pelas enchentes constantes, mais uma vez ficou alagado. É isso aí, gente. Parece ser cenas, vídeos antigos, mas é hoje. A água invadiu casas e moradores ficaram ilhados. O vizinho está tendo que tirar a água, puxando pela bomba. Em nota, a Conlurb informou que mantém regularmente rotinas efetivas de limpeza na rua Ronda Alta e reitera a importância da colaboração da população no descarte correto dos resíduos domiciliares. E lembra que quem descartar lixo em áreas públicas pode levar uma multa. Bom, mudando de assunto, acontece nesse momento no centro da cidade um ato a favor da democracia, um dia depois de ataques de vandalismo em Brasília. E o governo aumentou a segurança e também monitora a situação para impedir qualquer ação contra o patrimônio público. Pelo menos até o fim dessa semana, todo o policiamento em prédios públicos, como o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do Rio, foi intensificado para evitar atos criminosos de grupos radicais. Os locais onde as forças de segurança estão atuando foram mapeados pelo setor de inteligência do governo estadual. Um dos pontos que poderia ser alvo dos ataques é a Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Por isso, o local está com policiamento reforçado desde a meia-noite de segunda-feira, principalmente aqui na entrada. Só do Regimento de Polícia Montada da PM são 17 policiais e 12 cavalos dando apoio no patrulhamento do local. Na manhã desta segunda-feira, o governador Cláudio Castro esteve no Centro Integrado de Comando e Controle junto com secretários. Mais tarde, no Palácio Guanabara, Castro se reuniu com representantes do Tribunal de Justiça do Rio, do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal Regional Federal e da Assembleia Legislativa. Está tudo mapeado, tanto o nosso GSI, Polícia Civil, Polícia Militar e as inteligências e as seguranças dos poderes. Por isso que esse grupo multidisciplinar aqui, digamos assim, será feito para que a gente possa trabalhar junto nessas informações, para que a gente possa proteger todos os pontos que se tenham risco de manifestação
sobretudo vias e prédios públicos. Para garantir a segurança no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também esteve em contato com o governador. Paes afirmou que até a noite desta segunda-feira, a prefeitura, em colaboração com o Exército e a PM, retiraria todos os objetos e barracas colocados na Praça Duque de Caxias, no centro do Rio, por manifestantes que atentam contra a democracia. Já no meio da manhã desta segunda-feira, o acampamento começou a ser desmobilizado depois de negociações do Comando Militar do Leste. Eles deixaram bem claro para nós que até o fim do dia irão cumprir a decisão. Então a Polícia Militar está toda de sobreaviso, já que eles garantiram que eles têm a condição de fazer a coisa sem precisar de nenhuma cena de violência, de nenhuma cena de ter que fazer à força. Se houver necessidade de prisão, prenderemos. Se não houver, esperamos que não haja, as pessoas sairão voluntariamente. A gente segue acompanhando. E olha só, esse flagrante de um assalto que aconteceu ontem em Turiaçu, na zona norte da cidade. Olha só, o motorista de aplicativo que está no carro branco é fechado por um outro veículo preto e dele, olha só, descem 2 bandidos armados. O homem então desce com as mãos para o alto e uma passageira que estava no banco de trás também sai do veículo. Os criminosos fugiram com o carro, documentos e cartões das vítimas. Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para essa ocorrência. E olha, mais uma vez a gente fala sobre mais um caso de feminicídio. Uma mulher de 29 anos morreu a facadas na Rocinha, na zona sul da cidade. O assassino, que chegou a fugir do local, foi preso e vai responder pelo crime. A família esteve no IML para reconhecer o corpo de Carmen Dias da Silva, de 29 anos. A irmã dela contou que os dois se conheciam há pouco tempo e que o criminoso marcou o encontro com a vítima em uma casa na Rocinha, onde esfaqueou a auxiliar de serviços gerais. O que aconteceu com ela foi uma tragédia, sabe? Ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas no meu pensamento já estava tudo premeditado. Wendel Luca da Silva tentou fugir e se escondeu em casa. Logo em seguida, ele foi preso e levado para a delegacia. Minha irmã tem um filho de 5 anos. A ficha dele não caiu ainda, né? Mas ontem ele gritou assim, eu já sei já que minha mãe Carmen morreu, e começou a chorar. No ano passado, foram 101 vítimas de feminicídio. O número é o mais alto desde 2016. Outro dado que chamou a atenção, 29 mil medidas protetivas foram concedidas a mulheres que ou sofreram agressões ou foram ameaçadas. Ou seja, uma a cada 20 minutos. Há menos de 10 dias, um homem foi preso, suspeito de matar 2 amigas de infância, também na Rocinha. Ele era companheiro de uma delas. Que coisa, né? E olha só, violência também na Zona Oeste, viu? A Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte de uma mulher de 33 anos que foi baleada na cabeça em Bangu. Ela teria reagido a uma tentativa de assalto. Tamara Ticiana de Azevedo vivia um momento feliz. Há 2 meses, fez uma cirurgia bariátrica e disse nas redes sociais que tinha tomado uma decisão que iria mudar a sua vida. A família não imaginava que o ano de 2023 teria um desfecho trágico com a morte de Tamara. No sábado, por volta das 4 da tarde, a mulher foi baleada com um tiro na cabeça, enquanto, segundo testemunhas, saía do centro de distribuição domiciliária dos Correios, na Avenida Doutora Maria Estrela. Uma pessoa que passava pelo local presenciou quando Tamara foi abordada por 2 homens em uma moto. A moto parou, ela saiu de dentro do correio. Quando ela saiu de dentro do correio, a moto já abordou ela. Nisso que a moto já abordou ela tipo, se assustou. O carona já parou e deu 2 tiros na direção dela assim, ó, rapá. E foi embora. Tamara Ticiana chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese de latrocínio, mas não descarta outras possibilidades. Os agentes vão analisar imagens de câmeras de segurança para tentar entender a dinâmica do crime. Familiares da vítima estão sendo ouvidos e outras testemunhas vão prestar depoimento. A família de Tamara esteve no IML hoje para fazer o reconhecimento do corpo.
E um jovem de 18 anos morreu depois de ser baleado em uma briga entre grupos de bate-bolas em Bento Ribeiro, na zona norte aqui da cidade, na noite de ontem. De acordo com a família, Rian do Nascimento Silva Santos estava trabalhando como motoboy de uma lanchonete quando foi atingido. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. E o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. E olha só, um dos maiores traficantes de droga sintética do Rio de Janeiro foi preso em Fernando de Noronha. Ele ainda espera a transferência aqui para a capital fluminense. Nas redes sociais, uma vida de alto padrão. Mas, segundo a polícia, tudo era bancado com o dinheiro do crime. Pedro Vasconcelos de Mello é considerado um dos maiores traficantes de droga sintética do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o traficante tem uma ficha criminal extensa, com 24 anotações, tendo passagens desde quando era menor de idade. Em 2018, ele chegou a ser preso por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio contra uma equipe da Polícia Civil do Rio. Pedro começou a ser investigado pela delegacia do Aeroporto Internacional do Galeão depois que foi identificado como remetente de drogas sintéticas apreendidas no terminal do aeroporto. Mas durante as investigações, a polícia descobriu outro mandado de prisão contra ele por extorsão. O criminoso pediu R$15 mil a um menor de idade para quem entregou drogas para vender e usar e chegou a ameaçar a família do adolescente de morte. Com o mandado de prisão em mãos, começamos a tentar identificar a localização de Pedro para que pudéssemos cumprir esse mandado de prisão, o que foi bastante dificultoso, já que Pedro Vasconcelos se utilizava de um documento falso, de forma a poder passar desapercebido. Neste fim de semana, o traficante foi encontrado e preso em Fernando de Noronha durante uma festa em uma pousada de luxo. Agora, a Polícia Civil do Rio aguarda a transferência do criminoso para a capital fluminense. E falamos agora de carnaval. Esse ano a gente lembra, a Band vai transmitir os desfiles da série Ouro na Marquês de Sapucaí. Claro, os tradicionais blocos também vão estar nas ruas, viu? E olha só, com uma expectativa de público de 5 milhões de pessoas. Isso mesmo, ao vivo, o repórter Fernando Davi traz pra gente agora todos os detalhes, né, Fernando? Muito boa noite para você. Os chamados mega blocos e vão estar de volta aí no centro da cidade depois de 2 anos, né? Vão sim, Yas. Boa noite para você também. Seja bem-vinda de volta. É isso, né? 2023 mal começou, tem nem uma semana, tem um pouquinho mais de uma semana a gente estava comemorando aí o Réveillon. E aí a gente pisca os olhos e já é carnaval, né, gente? A Prefeitura informou hoje que a folia já tem data para começar. No dia 20 de janeiro já tem bloco na rua. E nesse comunicado, a Rio Tour disse o seguinte, que 613 blocos se inscreveram para desfilar. E até agora, 433 desfiles foram autorizados. Isso representa um pequeno acréscimo em comparação com 2020, como você lembrou, o último grande carnaval antes da pandemia. Naquele ano foram feitos 427 desfiles. Mais de 5 milhões de pessoas são esperadas nas ruas do Rio de Janeiro e na Zona Sul os blocos devem diminuir um pouquinho, né? Os moradores da Zona Sul costumam se queixar dos problemas de mobilidade, então a Prefeitura esse ano vai reduzir em aproximadamente 20% o número de desfiles na Zona Sul. Já os megablocos, aí que você se referiu, né? Aqueles que desfilam no centro da cidade, naquele circuito que o Folião já está careca de saber, né? Costumam arrastar mais de 1 milhão de pessoas. 6 megablocos já estão confirmados para esse carnaval. Entre eles, o tradicional cordão do Bola Preta, o monobloco, né, que desfilava no Jardim Botânico e passou a desfilar no centro da cidade também, e o bloco da Anitta, né, que costuma arrastar também multidões. 34 mil banheiros químicos vão ser colocados nos pontos de concentração e também no trajeto dos cortejos. E para tentar melhorar essa questão da mobilidade, o número de agentes de trânsito vai ser dobrado. Você, Yasmin, já sabe em quais bloquinhos você vai sair? Voltamos ao estúdio. Olha, Fernando, eu não sei você, mas ao que tudo indica, eu vou sair no bloco dos trabalhadores. Eu espero que você também. A gente precisa dividir aí esse peso, hein? Obrigada pelas informações, Fê. Chegou a hora do primeiro intervalo aqui no Jornal do Rio. Na volta, a despedida, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e um dos maiores craques da história do futebol. A gente volta já. Fernando, gente. Agora aqui.
Acabou agora há pouco o velório aberto ao público de Roberto Dinamite no estádio São Januário.